Glória a Deus por esse dia 30 de dezembro de 25. Toda oração que nós aqui fazemos, ela chega até Deus. A oração, ela é feita, no cessio, dentro do nosso coração, com brandura, com amor, com perdão, com entendimento, conhecimento, sabedoria, sabendo que Deus, Ele sabe tudo sobre nós. Por sermos aqui um Espírito que somos filhos dele, somos filhos do Altíssimo, porque aqui ele fez uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito. Efésios capítulo 5, 26 e 27. Então essa igreja ela tem o que? Ela tem mansidão, domínio próprio, ela tem paciência, longanimidade, ela tem um perdão, porque Deus colocou no coração dessas vidas, porque vida, são igrejas são vidas, são pessoas que abriu o coração e Deus entrou e ali plantou o amor e o perdão, porque está plantado na rocha. Deus é Espírito e verdade e mora em cada coração. Então todos nós precisamos falar com Deus aqui na palavra dele, mas Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso bispo das nossas almas, porque a nossa alma, ela tem o gosto, ela tem um prazer, ela tem alegria, porque aqui gera emoções na alma, por isso o nosso corpo, natural, ele volta ao pó, Eclesiastes 12:7, e o espírito volta a Deus que nos deu. Por isso a bênção está dentro de nós. Ele já falara antes da cruz, João 6:63, a carne para nada aproveita, o espírito é que vivifica. Então esse espírito ele está vivo hoje aqui, já nesse novo céu, nova terra, onde aqui nós caminhamos com Deus, seja no trabalho, seja na nossa casa, onde nós estivermos, Deus é conosco. Agora, lá fora, na igreja do homem, eles não vão ensinar isso, porque não aprenderam isso. Eles não têm carteira de habilitação para pregar isso que está escrito aqui, porque Deus escolheu os justos para que pregasse o Evangelho. Como escolheu Paulo? Paulo foi chamado por Deus no caminho de Damasco, 26, 18 de Atos. Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para o gentio. Então Paulo veio pregar aos gentios, mas antes ele prega aos judeus, para que eles aprendessem de Cristo. Por isso que ele falou, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 1 ao 4. Então aquele que crê, ele já está justificado por Deus, por fé, não por obra religiosa, porque por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Já dizia o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, capítulo 2, 16. Então, porque o justo, ele seria justificado por fé. 5, Romanos, justificado mediante a fé, já temos paz para com Deus. E 5:5, o Espírito Santo está dentro de nós. Por isso, tudo terminou na cruz. Da cruz para frente, é claro que o templo de pé, 24:1 de Mateus, o templo derrubado, o templo caiu, e ele aí disse, 24:1 de Mateus, 24, T4, T5, não passará esta geração sem que isso aconteça. Uma geração tem 40 anos. E no 35 ele falou, passará o céu e a terra, mas a minha palavra, essa não passará. Ele gravaria aqui no nosso coração, Hebreus capítulo 8, versículo 1, 17 em diante da lei. Do teus pecados, jamais me lembrarei. E usarei de misericórdia com as suas iniquidades. E vou ensinar do menor até o maior. É o ensino que hoje nós aprendemos com ele, porque o Espírito Santo nos habilitou a pregar a graça, o Evangelho, que são boas novas. De Batalha de Moisés, não tem boas novas. Você vê
que tem pastores que o pão da Santa Ceia, quando sobra, eles enterram esse pão, ou senão eles botam fogo naquele pão. Por quê? Porque eles aprenderam assim. Aprenderam com seus antepassados, com seus pais, não sei. Então, isso vai passando de pai para filho, eles vão rejubilando e vão inventando essas histórias. Mas aqui não, aqui é graça pura. Nem Santa Ceia tem na Bíblia. Por quê? Era a Páscoa judaica. Jesus, quando celebra, ele celebra a Páscoa. Lucas 22,14. Ele falou, antes do meu sofrimento, até que eu venha. E ele veio, ressuscitou e falou, eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. João, sendo o prazo da lei, a lei perdurou até João Batista. Mateus capítulo 11, 12 em diante, Lucas 16. Então acabou o profeta, acabou os pastores, acabou os apóstolos. Não existe isso. Agora, só que, segundo a lei de Moisés, eles vão sustentar isso. Eles encontram uma brecha debaixo da lei para poder pregar a lei de Moisés. Mas mistura a lei com graça. Eles colocam o fermento dos fariseus na graça de Deus. Então, eles estão em adultério espiritual. Romanos capítulo 7, do em diante, porque Paulo avisa e escreveu lá, temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para que nós venhamos dar fruto para Deus. Romanos 7,4. E você não aceita Jesus, por quê? João 15,16. Eu que escolhi a vós outros, agora você vá e dê fruto para mim. Então, é Ele que escolhe. Por isso, tem os predestinados, tem os eleitos, os separados, os justificados por fé aqui nessa terra. Que terra é essa? Nossa nova terra. Essa terra que manda leite e mel, e aqui você vive em um pedacinho do céu, dentro do teu coração. O céu é aqui dentro, onde aqui você tem amor, tem perdão, tem paz e justiça no teu coração. Porque temos que entender obra da carne, né? E fruto do Espírito. Gálatas 5, 18 a 22. Então, existem as obras da lei, tá? Que são o jejum, que são a parte judaica, é o dízimo, é o batismo nas águas, subida de monte, guardar o sábado, são obras da lei, não são da carne. Então a carne é diferente. Paulo divide carne e espírito. Né? Aqui não, aqui nós damos fruto para Deus. Eu creio que você vai entender e vai receber essa palavra de bênção no coração, dando like nessa palavra, que ela precisa crescer e que as pessoas venham entender que o Evangelho são boas novas da salvação. Isaías 61, versículo 1, são boas novas da salvação. Evangelho são boas novas. Então, Cristo, Ele é o nosso pastor. E aqui estamos para falar a verdade, só em amor. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Então, meu amado irmão, Jesus falou, João 6,33, e eles lá se escandalizavam, porque estavam segundo a carne. Como hoje aqui, quando eu falo essas palavras aqui, muitos se escandalizam. João 6,63 falou, a carne não aproveita para nada. Esse corpo biológico, né? Então, o que vivo fica aqui é o Espírito, que é santo em nós, que é o anjo aqui dentro, mas só que as pessoas não conseguem ver, por causa do pecado, né? Porque a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa joga, a pessoa vai para esse mundo aí, agora final de ano, né? Vai lá acender vela, vai lá tomar um banho de sal grosso, vai lá botar flores no mar, vai lá fazer alguma coisa com os orixás, né? E o Pai de Santo, e o pastor, e o apóstolo. Então essas coisas é segundo a carne. Mas esses irmãos têm dentro dele o Espírito Santo, são pessoas boas que ajudam o próximo, né? Então aqui, quando nós falamos aqui, é da doutrina, que são várias estranhas, que Paulo escreveu, Hebreus 13:9. Então, para comer aqui, a porta aqui é estreita, então tem que ter a carteira para poder pregar essa palavra aqui, porque o Espírito Santo é que revela. Porque se ele falou, a carne não aproveita, porque quando nós aqui morremos e vamos para um cemitério, você vê que a carne ali já está passada, mas o Espírito Santo em nós já voltou para o Pai. Por isso ele fez casas aqui, né? Aqui, a casa espiritual, né? Tem o corpo natural, como fala 1 Coríntios 15, do 41 em diante,
e existe o corpo espiritual, corpo natural e espiritual. Então, o natural desce à sepultura, 12 de Eclesiastes, e o espírito para Deus que nos deu. Então, essa palavra é verdadeira. Então, nós lemos, explicamos e os irmãos entendem. Agora, que a porta estreita, ela é. Eu custei entender, mas eu entendi. Isaías 53, versículo 3, 4, 5 em diante. Era desprezado e o mais rejeitado, Jesus, né? Desprezado e rejeitado. Os judeus não queriam, então ele veio para o gentio para poder trazer até Paulo, para poder nos ensinar. Os homens de dores, e que sabe o que é padecer. Ele sabia o que era padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isso, Jesus como judeu, ele veio lá, né? Judeus como os filhos, e o gentio, pós-cruz, passa a ter vida em Jesus Cristo, que é o que ressuscitou, para que nós frutifiquemos para Deus, não dá fruto para o homem. Porque o homem ele vai manipular a palavra, ele vai fazer, né? Ele vai fazer comércio com a palavra de Deus e vai usar Jesus para poder fazer ali o que eles fazem e colocam o diabo no meio da igreja. Então ali é a briga constante ali, isso não vai acabar nunca, porque eles não aprenderam a graça, eles pregam a iniquidade. Mateus 7, 23. Então a verdade é essa, às vezes dói, mas essa é a verdade, temos que falar. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade de quem? Daqueles que lá estavam, porque a profecia ela está antes da cruz, né? Chegou na cruz, ele levou a enfermidade, levou o pecado e trouxe o juízo para os judeus. E graça para nós, por isso que aqui nós estamos debaixo da graça. Nós temos que pregar a graça pura, sem o fermento dos fariseus. Porque os fariseus colocam fermento. O que é um fermento? Um jejum. O que é um fermento? Uma parte judaica, que é a Santa Ceia. Um fermento, batismo nas águas, subida de monte. Tudo isso é fermento. Que colocam, então colocam coisas materiais, avental de Paulo, coloca a arca de Noé, coloca lenço de Paulo, tudo dentro das igrejas, para poder conseguir o dinheiro, para que eles possam fazer de lá um comércio, porque pastor tem até salário lá fora. Muitas igrejas, eles dão um salário. Então passou a ser uma profissão de pastor e eles querem título de pastor. Então o poder está como poder de pastor e poder de político. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então eles viviam oprimido, como hoje. A opressão é grande. Agora, quando entra aqui, a opressão sai, porque aqui você está liberto. 5:1 de Gálatas foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Não vivamos mais em jugo de escravidão. Aí você fica escravo de um pastor, como fala Gálatas 4, 21 em diante, você fica ali escravo do pastor, como Ismael, e aqui o pessoal da graça, o povo da graça é um povo livre, porque é Isaac, né? Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões. Então eles transgrediam uma lei. Havia uma sentença lá, Malaquias, capítulo 1, versículo 1, a sentença era para os judeus, para o povo de Israel, nunca para o gentio. Então estava separado, né? O gentio estava esperando a passagem de Jesus Cristo pela cruz para que ele tivesse vida em Cristo, como hoje nós temos. Nós somos a igreja gloriosa, ele é o nosso pastor e disse, nada nos faltará. Salmo 23:1. E nos ungiu com o quê? Óleo de alegria, que é o Espírito Santo, não é o óleo do pastor. Porque Tiago, ele foi um apóstolo, né? Ele foi um servo de Deus que pregou aos judeus. Então Tiago passava óleo, por quê? Ele pregou as 12 tribos de Israel. Ele foi enviado por Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, né? Aos judeus. Capítulo 1, versículo 1 de Tiago está lá. Né? Ele foi levado aquele povo para pregar lá. Então, Paulo aos gentios, como fala Romanos capítulo 1, versículo 1, separado para o gentio, e 26:18 de Atos, para o gentio, para poder aprendermos de Deus,
porque ele falou, eu sou manso e sou humilde de coração, e você acha descanso para vossas almas. Então o povo que está debaixo da lei de Moisés, ele não tem descanso. E essa que é a verdade que liberta. 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e modo pelas nossas iniquidade, porque eles pregavam iniquidade, e Jesus falou, eu não vos conheço, afastava de mim vocês que praticam a iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, fomos sarados pelas suas pisaduras, passou pela cruz, nos sarou, nos salvou, nos justificou, nos consagrou, nos deixou aqui aonde? No reino, filho do seu amor. Colossenses 1,13. Então tudo aconteceu na cruz para que nós aqui entendêssemos, né? Apocalipse 21, versículo 1, 2 e 3. Novo céu, nova terra, onde nós estamos hoje aqui, já com Cristo, sendo nova criatura. 3, 5 de João, tem que nascer da água do Espírito, né? Conhecimento de Deus. E 6,3 de Romano, batido na cruz. Lá ficou o nosso velhão. Quando o pastor diz que ficou na água, ele já mente para um membro. Ele não leu e não entendeu, e Deus não deu revelação para ele. 21, 2, 3 de Apocalipse. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Hoje ele é a igreja, hoje ele é o cabeça, nós somos a igreja. Ele é o pastor, né? E nós somos a igreja. Então, um pastor é uma igreja, João 10,16. E no 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus. Hoje nós somos igreja de Deus, ele aqui é o cabeça, com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então Deus está conosco hoje, porque Jesus entregou o reino ao Pai, e o Pai vem, nos traz o Espírito Santo, que nos foram otorgados. Por isso você entende João 16,7. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, eu vou lhe enviar. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, não verei mais. E do juízo, o príncipe desse mundo já estava julgado. Passaria pela cruz e traria a bênção para nós. Que é Isaías 9,6. O príncipe estava vindo, né? Então, tudo aconteceu lá para a honra e para a glória do Cristo, aquele que ressuscitou. Então, entendendo tudo isso aqui, nós vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro 4,7, né? 1 de Pedro 4,7. O juízo já começaria pela casa de Deus, lá em Israel, que é o templo de Formosa, 24:1 de Mateus, o templo cairia, né? E 24:34, T5, passará o céu e a terra, e a minha palavra não passará, e essa geração não passaria daquela tribulação. Uma geração tem 40 anos. Estamos aqui no século 21, né? Vivendo a nossa geração, vivendo aqui esse século, porque aqui vamos viver, eu creio, né? Eu estou com 72, daqui a pouco eu estou com 80, então não sei o tempo que vou ficar aqui ainda. Então, 4,7 de Pedro está aqui. Alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. 4,7, 1 Pedro. Ora, o fim destas coisas está próximo. Próximo é daqui a pouco, meu amado. Passaram-se 2000 anos e Jesus já veio, primeiro século, andou entre eles lá, para que se manifestou o Filho do Homem, para destruir toda a obra do diabo. 1 João 3,8. E 1 João 3,6, eles não conhecem a Deus. E nunca viram Deus, porque se eles vissem, agora estão ungindo aí, estão orando o Flávio Bolsonaro para que ele se reconcilie com Deus. Agora você vê como é que eles fazem, né? Reconciliar com Deus não é assim. Tem que aprender muito para se reconciliar com Deus, tá? Nenhum pastor que está aí nesse mundo secular, aí, no mundo religioso, né, fazendo essas coisas que eles fazem aí, não tem reconciliação com Deus. Por quê? Deus é pureza, Deus é amor, Deus é perdão,
Deus é paz no coração. Então eles querem matar, eles querem bater, eles querem fazer algo que Deus não aprova que façam. E eles querem fazer. Por quê? A lei suscita ira. Então aqui está 4,7, 1 de Pedro. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre toda a multidão de pecados. É isso que as pessoas têm aqui hoje? A maioria não tem, porque ele falou, vou deixar 2 mandamentos, amar a Deus primeiro e o próximo como a ti mesmo. Porque a religião às vezes divide as pessoas e as pessoas não entendem o que é religião. Deus é amor e perdão, Deus não é religião, mas os irmãos que estão lá são de Deus, são filhos de Deus, só que não tem o entendimento para poder fazer aquilo que Deus me ensina a fazer aqui, tirar a carteira, né? E o Espírito Santo nos revelar a graça de Deus, porque a porta aqui ela é estreita. 4,17 de 1 de Pedro. Porque a ocasião de começar o juízo, então eles passaram pelo juízo, né? 1 João 3, 4, 5, 6, ali transgrediam a lei. Por isso eles foram julgados, o juiz veio e julgou. Todos lá naquela cruz. E os justos resplandeceram, como nós aqui, justificados mediante a fé, paz para com Deus. Romanos 5. Nós entendemos o Evangelho pela casa de Deus. Então, começaria pela casa de Deus. Lá onde? Mateus 24, 1. Lá derrubou aquele templo famoso, onde era a casa do tesouro, onde era levado o dízimo, que lá havia levitas. Só que aqui não tem levitas hoje. O dízimo é para você mesmo. Por isso o pastor te rouba, porque o dízimo sempre foi alimento. Tá? Então, é chegada a hora. Chegou a hora lá. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então as pessoas não obedecem ao Evangelho. A Escritura se cumpriu. Lucas 24, 44. Jesus leu a Escritura. Se cumpriu lá. Para que depois da cruz chamasse Paulo para o ministério. Por isso ele falou, Paulo, a minha graça te basta. Segundo Coríntios 12, 9. Se a graça basta, não tem que botar fermento na massa, porque aí vai contaminar a igreja. Então a igreja está contaminada. A maioria das igrejas está contaminada. 90% está contaminado, porque não prega a graça pura, não prega o amor, não prega o perdão, não tem a paz no coração. Então, quando você lê Hebreus 10, 36, 37, 39, está ali. O justo viverá por fé. E Paulo falou, primeiro século, aquele que vem virá, ele não tardará. Ele veio lá e a tribulação aconteceu, o juízo para os judeus, e graça para você e para mim, evangelho verdadeiro em cada coração, onde você entendeu. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de ninguém, que eles querem fazer as obras e querer ser salvo pela graça. Mas as obras da lei, Paulo já falara, 2,6 de Gálatas, ninguém será justificado diante do Pai, porque Deus é Espírito e é verdade. Então, as obras que nós andamos nela hoje, Deus preparou para nós, por sermos um predestinado, por sermos um eleito, um separado, aqui ungido e consagrado pelo Pai. Porque a palavra nos consagrou, a palavra nos reconciliou, a palavra nos libertou. E aqui estamos com Deus, aonde? No reino do Filho do seu amor. Eu creio que você vai entender, Deus lá que é nessa mensagem, que Deus jamais nos deixa, jamais nos abandona, oh glória. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vive Ele em mim, na grandeza desse amor. Quando eu ouço a palavra, alegria me dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada em espírito e verdade, espírito e verdade, espírito e verdade. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância, não vivi eu, mas vivi Ele em mim, na grandeza desse amor. Hebreus 10, 14. Com uma só oferta, Jesus o Cristo aperfeiçoa a igreja para sempre, é que nós somos santificados
cada vez que nós lemos a palavra. Então chegamos até Deus. Hebreus 7,19, porque a lei era fraca e pobre e teve que sair do meio, para que você entendesse onde é que está a sua alma. Hebreus 6,19, ela está ancorada em Jesus Cristo, para que você ouça ele falar. Por isso o convite da graça, né? 19, Isaías, né? Se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra aqui, porque você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Com a mente de Cristo você entendeu que ele abriu a sua mente e gravou no coração as leis dele e do pecado. O pecado ele aboliu e trouxe vida para a igreja, que somos nós hoje. Espero que você entenda e receba no coração. Dia 30, o melhor dia de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor.